Oi, bom dia. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá para a aula de hoje. Pessoal, eu sei que faz aí um tempo que a gente não se vê, vamos ficar aí mais pelo menos uns 20 dias aí tendo esse modelo de aula. Acredito aí que estamos todos nos adaptando a essa proposta à distância, né, que o Ministério da Educação exigiu das escolas, das faculdades e tudo mais. E espero sim que a gente consiga passar por essa fase. Como eu falei com alguns representantes e alunos aí que estão me ajudando aí a passar as informações para a turma, tá sendo assim uma adaptação nossa também e acredito que de vocês. Por isso a gente tem ido de uma maneira paulatina, sem cobrar demais, né? Sem pressionar demais também, tá bom? Mas vamos então ao conteúdo da aula de hoje. Eu preparei um material para vocês hoje que vai trazer uma complementação do que vocês estão estudando pelo portal na disciplina, que é uma disciplina Blended, que tem todo o material pronto para vocês lá. Mas eu acho que tem coisas que são importantes, que não são ditas com tanta profundidade, eu gosto de trazer para que a gente complemente essa disciplina, tá bom? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho das correntes teóricas da restauração. Então, o que são essas correntes teóricas, né? Quando a gente fala em correntes, a gente pensa o quê? Em elos que vão se construindo e vão se fortalecendo, né? Então, quando a gente fala das correntes teóricas, a gente vai percorrer todo uma explanação de termos utilizados, de processos e de períodos, né, de estudo e fortalecimento para a questão da restauração. Lembrando que isso não era uma questão importante na antiguidade, a questão de se preocupar com o patrimônio, e só lá pelo século XV e XVI é que a questão, né, do termo começa a se aparecer. Dentro dessas correntes teóricas, qual seria o livro, né, o texto que ampara essas correntes teóricas? Então, conhecido como EIPEL, tá? O que ele é? Ele é uma legislação na tradução, né, a principal definição vem desse livro, que são os atores e a legislação do patrimônio europeu, que a gente pode dizer que é o mais recente, né, de 2001, já faz 20 anos atrás, mas quando se trata de questões de restauração, ele é muito recente, essa legislação é muito nova, tá? E é daqui que são retiradas todas as recomendações e diretrizes para que se adotem princípios de bem comum para a conservação e restauração de um patrimônio cultural na Europa. Só que a Europa é o nosso berço, é a nossa diretriz principal, é lá que surge e é a partir de lá que os estudos começam a se desenvolver. Então, a partir dessas correntes teóricas, nós vamos entender a história e a evolução conceitual de critérios do restauro arquitetônico. Pensando nisso, eu separei alguns principais para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas percepções, a gente vai entender como que eu vejo a conservação na restauração, como que eu penso o diagnóstico, quando e por que a documentação é importante, o que é a manutenção, o que é conservação preventiva. Vou trazer para vocês algumas definições de patrimônio, de pontos de vistas
vou colocar aqui similares, mas que com abrangência e olhares diferentes. Vamos falar um pouquinho, depois que a gente definir patrimônio, como que são essas reflexões ao longo dos períodos e a abrangência e as reflexões sobre novas ideias. Então, hoje o conteúdo da nossa aula ele vai abordar principalmente esses itens, tá? Como elementos principais aí da nossa aula. Bom, então nós vamos começar aí com um dos termos importantes aí para que a gente entenda restauro, que é a conservação. Então, o que significa pensar, quando eu falo na linha da arquitetura da restauração, o que significa a conservação? Então, a conservação no restauro, ele tem que ser definido como uma intervenção, que ela pode ser direta ou indireta no patrimônio. E pode ser efetuada sobre um objeto ou um monumento. E que isso garanta o quê? A salvaguarda a sua integridade física e garantir o respeito pelo seu significado cultural, histórico, estético e artístico. Ou seja, né? Conservar é preservar. Se eu tenho a conservação desse objeto ou monumento, eu estou automaticamente salvaguardando, estou cuidando da integridade física desse objeto ou monumento, do período histórico, do período importante daquela história, né, daquele local. Essa definição de conservação, ela também nos condiciona à natureza, à extensão e aos limites das medidas que podem ser tomadas, assim como das intervenções que podem ser levadas a cabo no patrimônio cultural. Ou seja, pensando em conservação, quando eu penso nisso, eu trabalho esse condicionamento da forma como eu posso estender a vida desse monumento ou desse objeto. Então, a conservação, ela nada mais é que uma intervenção direta ou indireta que nos dá a integridade física desse monumento ou desse objeto, que vai garantir o seu lugar, o seu significado, que aí ele pode ser cultural, histórico, estético ou artístico, e a conservação ela condiciona o tempo, né? O tempo que isso pode sobreviver ao longo da sua vida, ao longo dos períodos, ao longo da evolução. O que significa levar a cabo, né? Levar a cabo é acabar, findar, terminar, ou seja, se eu não executo esse processo de intervenção de conservação, eu posso tendenciar que esse objeto ou monumento do patrimônio histórico, ele tende a findar, ele tende a acabar. Então, ele pode ser levado a cabo. E também depende da forma como se intervém. Porque eu também posso fazer uma conservação de maneira não correta e isso também pode prejudicar o meu restauro, tá bom? Vamos para o próximo termo, que é o diagnóstico. Bom, quando a gente fala de diagnosticar alguma coisa, nós estamos pensando, diretamente a gente pensa numa investigação, né? Ou seja, eu vou olhar com bastante critério um tipo de elemento, um objeto, uma edificação, uma pessoa, quando a gente fala na área da saúde, né? Então, diagnosticar é o quê? É compreender a contextualização, é entender todo o significado, fazer todo um levantamento. Então, na tradução para a área da restauração, o diagnóstico ele compreende identificar a determinação da composição e avaliação das condições desse bem natural.
Também pode fazer a identificação, a natureza, a extensão das alterações, a apreciação das causas de sua degradação, a determinação do tipo de extensão do tratamento necessário, ou seja, um estudo das informações existentes relacionadas. Então, diagnosticar é ter um olhar aprofundado, um olhar crítico, um olhar observador, para que se perceba tudo que circunda o elemento, o objeto de estudo, ok? Bom, a documentação. A documentação também é uma coisa muito recente na restauração. Quando eu digo recente, a gente está falando aí de final de século XVIII, XIX, né? Vem aí com uma vertente de dois, porque a gente tem dois personagens muito importantes na restauração da antiguidade e depois a gente tem os seus seguidores que vão seguindo as vertentes, que a gente vai estudar isso bem aprofundado na próxima aula. Hoje a gente vai fazer uma breve introdução. Mas a documentação hoje ela é fundamental para a questão da restauração. É ela que nos indica e que nos orienta a fazer os inventários, tá? Então, a documentação, ela entra num período da história por um pensador, por um agente de transformação ali por um nome muito importante que foi Camilo Boito, e é a partir dessa nova vertente da restauração que a gente traz a questão da documentação. Bom, o que é a documentação no processo de interpretação da restauração? A própria palavra já diz, eu vou documentar. De que forma eu vou documentar? A partir de imagens, de texto, de elementos que eu posso trazer que vão contar a veracidade daquele objeto de estudo, tá? E aí, o que faz parte, né, do processo da documentação? Os documentos e relatórios, a proposta de tratamento. O que é a proposta de tratamento? O que é que eu vou proceder? Que tipo de ação eu vou tomar? A partir do diagnóstico que foi feito, eu consigo observar aquele objeto, monumento, foto, escultura, elemento, o que for que vai ser restaurado, consigo observar e consigo dizer, bom, para essa proposta eu preciso desse tipo de processo de tratamento. E aí pode ser uma reconstrução, pode ser uma adaptação, algum tipo de tratamento químico, e aí por diante, conforme os processos de patologia aparecem, tem o processo de recuperação que a gente precisa utilizar. O consentimento e observações do proprietário, porque como eu já disse para vocês, na restauração, nós não temos um terreno livre que eu vou construir o que eu quero. No processo de restauração, o projeto, a intervenção, a ação, ela é sempre feita em algo já existente e deteriorado. Então, desculpa. Então, às vezes isso é público, às vezes isso é particular. E quando for particular ou público, eu preciso ter o consentimento do proprietário. Se for um órgão público, eu vou ter que ir tratar com o órgão público vigente, pode ser estadual, municipal ou federal. E se for um proprietário particular, também vou ter que ter aí o consentimento e as devidas colocações desse proprietário. Faz parte da documentação o levantamento de todos os documentos e um relatório ilustrativo do tratamento efetuado. Então, é todo um processo de antes, durante e depois, tá? Assim como as recomendações de intervenções futuras, ou seja, depois que a gente faz todo o levantamento diagnóstico, a proposta, documento passo a passo,
arrumo esse local, deixo ele restaurado, eu deixo as diretrizes de como devem ser as intervenções feitas para manter a conservação desse edifício, ou desse monumento, ou desse objeto de estudo. Bom, a manutenção, a própria palavra também já diz por ela só, a manutenção deve ser definida como intervenção rotineira, visando manter a integridade dos bens culturais. Ou seja, tudo aquilo que tem uma manutenção demora mais para se deteriorar. Quanto mais eu cuido, mais eu preservo, ok? E a conservação preventiva. A conservação preventiva, ela é uma conservação que ela é feita programada. Ou seja, eu sei que todo ano eu preciso, pelo menos todo mês eu preciso limpar a calha da minha casa. Eu sei que pelo menos todo mês eu preciso fazer um tipo de manutenção no meu quintal. Não é assim que a gente já prevê. Na linha da restauração, a mesma coisa. É como se eu já tivesse um calendário pensando de que forma eu vou cuidar desse objeto, desse elemento, desse monumento na área da restauração. Só que daí não é só pensando nessa conservação preventiva de coisas fixas. Então, a conservação preventiva, tá? Ela consiste no quê? Na realização de intervenções indiretas visando o retardamento da degradação. Porque eu posso fazer um diagnóstico, fazer uma conservação direta, que seria, aqui já está com uma infiltração. Então, vou lá, vou tirar a telha, vou arrumar, vou recobrir. Então, isso é uma intervenção direta. A preventiva, eu já imagino quais são as ações que eu devo tomar para que não aconteça uma degradação. E quando eu tenho essa conservação preventiva, eu já Eu vou impedindo esse desgaste pela criação de condições que podem se potencializar, né? Bom, outro tipo de conservação preventiva é quando a gente pensa também, por exemplo, na forma como eu condiciono esse elemento, né? Da forma como eu condiciono esse patrimônio, tá? Então, a conservação preventiva também, ela consiste no retardamento da degradação e ela compreende de que forma eu vou fazer o tratamento correto, qual é a forma mais correta de eu transportar esse elemento caso necessário, se eu vou precisar, o que é que eu preciso, qual é a utilização que eu vou ter no condicionamento desse objeto, o acondicionamento em reservas e exposições, ou seja, às vezes eu preciso até de um transporte com ar condicionado, refrigerado, para poder preservar a qualidade daquele monumento. Lá no espaço onde ele está sendo, meu cachorro, lá no espaço onde ele está sendo transportado, também eu preciso pensar se lá está pronto para receber o meu objeto de preservação. Então, a questão da conservação preventiva, ela implica em questões que tenham a ver com a produção de réplicas, com o intuito de preservar os originais também, tá bom? Bom, aí a gente vai chegar agora na questão da definição do patrimônio cultural. O IPHAN é um órgão que nós temos, que ele é um órgão federal. Existe uma história de como ele chega, como ele se consolida no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho disso também mais aprofundado. Mas o IPHAN dá uma definição para a questão do que é o patrimônio cultural para nós aqui no Brasil. O IPHAN é um órgão brasileiro, tá? Então, qual é a definição que ele coloca? Ele coloca assim, ó. Entende-se por patrimônio cultural
todo aquele que, sendo objeto, construção ou ambiente, a sociedade lhe atribua um valor especial, estético, artístico, documental, ecológico, histórico, científico, social ou espiritual e que constitua um patrimônio cultural essencial para as próximas gerações. Essa é a definição que nós temos lá no nosso órgão, o IPHAN. Eu peguei também uma outra definição que eu achei legal, que é colocada por Prudêncio Ribeiro, que são autores que falam bastante da questão do patrimônio. Então, além dele colocar as referências que a gente subentende lá na definição do IPHAN, ele coloca um novo olhar, que é o que é muito tratado agora nas cartas patrimoniais, que é a questão da natureza material e imaterial, a questão dos sítios e dos conjuntos urbanos de valor histórico, a questão da arqueologia, que são elementos importantes também para a gente pensar como patrimônio cultural. Então, ele nos dá essa definição. Patrimônio cultural constitui-se como todos os bens de natureza material e imaterial, referentes à identidade de uma nação, estando aí incluídos, além das obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, o paisagismo, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico e também as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver de um povo. Por quê? A definição do IPHAN, ela é uma definição mais genérica e que ao longo do passar dos tempos, e principalmente agora no momento contemporâneo, não só objetos existentes fisicamente são considerados patrimônio, como também a questão da cultura, a questão das crenças, né? A questão da arte, como uma arte mais contemporânea. Então, foram incluídos a questão da paisagem, né? Também estão sendo incluídas como patrimônio cultural, como patrimônio histórico, né? Que devem ser preservados para as gerações futuras. Então, essas duas definições que eu coloco são duas definições muito interessantes, muito completas. Acho que uma complementa a outra. Qual tá certa? As duas, mas uma complementa a outra. E a partir daí, entendendo todos os conceitos importantes a serem observados no restauro, entendendo a definição de patrimônio, então, qual é a amplitude que eu posso olhar para as questões de preservação, de patrimônio histórico, artístico e cultural, a gente vai começar a entender da onde é que vem, por que surge o estudo do restauro e por que técnicas retrospectivas começam a ser uma disciplina, uma coisa que deve ser estudada e defendida. E é a partir desses primeiros personagens importantes é que vem aí todo o elo das correntes teóricas da restauração, e é deles que vem aí todas as vertentes do restauro e formas de se restaurar, tá bom? Então, o que eu preciso entender desse desenvolvimento aí histórico do restauro arquitetônico? Que ele teve 3 fases importantes para se colocar, para se deixar como ponto de partida, um ponto marcante. E sempre a gente vai falar de períodos históricos, né? Então, tivemos 3 fases marcantes para esse desenvolvimento histórico do restauro e das técnicas retrospectivas. Primeira fase é a fase antes e depois do iluminismo, desse movimento do iluminismo. Então, para quem não lembra, acho legal vocês já irem lá ler um pouquinho sobre o iluminismo, que na próxima aula eu vou trazer esse conceito.
as duas propostas antagônicas de dois personagens meramente, assim, muito importantes para o restauro, que é Violette Leduc e John Ruskin. Por que antagônicos? Porque eles vão com o olhar para o restauro, mas com posicionamentos totalmente diferentes. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa visão antagônica. E depois a gente vai falar dos mais atuais. Aqui, ó, a gente vai estar falando. Aqui a gente está falando do século XVII, século XVIII, e depois vem os caras da nova geração, século XX. Camilo Boito, o cara que trouxe muita coisa importante também para a linha do restauro, e o Gustavo Giovannone. Além deles, gente, tem outros nomes que eu vou trazer para vocês saberem identificar e buscar quando vocês se depararem com algum tipo de situação, né, na vida aí de vocês como profissionais de arquitetura. Bom, dentro dessa evolução histórica, a gente vai falar um pouquinho dessas teóricas relativas, tá? E aí a gente trabalha no slide anterior os pontos mais marcantes e agora a gente vai trazer o atual. Atualmente, como é que eu posso enxergar isso, né? Então, todos os dados das correntes históricas, eles nos auxiliam. A partir deles, se há muita discussão política, sociopolítica, onde se desenvolvem 10 cartas importantes, que são chamadas cartas patrimoniais, e esse tema vai ser tema aí para o próximo trabalho, tá bom? Mas são elas que nos trazem e nos colocam no momento agora contemporâneo. Atualmente, então, como que eu formulo essa teórica relativa a partir do que eu já tenho, né? Então, atualmente, os conceitos podem ser definidos sobre como e o que preservar, conservar ou restaurar. Então, nem tudo precisa ser restaurado. Nem tudo é conservado, nem tudo é preservado, mas de que forma eu posso atuar nessa linha das teorias relativas à restauração? Então, quais os conceitos que podem estar definindo isso para mim, né? O que eu preservo, o que eu conservo, o que eu restauro? São as linhas que a gente vai estudar dos pensadores nas próximas aulas. Possibilidade de fruto de experimentos e reflexões que se desenvolveram ao longo dos séculos. Exatamente, porque são tantos os conceitos que nos deixam de definição que isso nos dá hoje novas possibilidades de como eu posso fazer a minha técnica retrospectiva em determinado monumento, elemento, paisagem, né? Nem sempre o que é restaurar é sempre levar um monumento para para a sua forma e a sua estética original? Nem sempre. Eu posso fazer intervenções, preservar uma parte, trazer algo mais contemporâneo em outra, posso trabalhar materiais alternativos, então aí eu vou ter aí esse leque de possibilidades que eu posso atuar na questão da restauração. As ideias evoluem e as definições são abrangentes. Então, atualmente, esse é o olhar que a gente tem que ter, tudo isso com um objetivo único. O objetivo é sempre manter o original dentro da diversidade das manifestações culturais. Isso aqui, esse pensamento, é o pensamento que devemos ter nesse momento. Esse é o nosso momento da história, onde nós vamos ter todos os pensadores que vocês vão conhecer a partir das próximas aulas, que nos deixam caminhos. E de acordo com aquilo que eu me deparo, eu vou falar, pô, essa minha situação me leva a trazer aquela teoria aplicada aqui. Ah, não, essa situação eu vou trazer a teoria mais romântica, mais pura, né? Mais assim, trazer a sua identidade mesmo. Tudo isso vai depender
do estudo, do levantamento, do diagnóstico, da documentação e da qual a tendência teórica você vai conseguir aplicar naquele lugar. Lembrando que sempre o principal objetivo é não desfigurar, é não transformar o objeto em algo que ele não tenha referência na história mais. Eu preciso ali, quando eu trabalho com patrimônio, eu preciso saber que a intervenção que eu vou fazer, ela precisa deixar a história contada. Eu não posso desconfigurar a obra. E aí eu trago alguns exemplos aqui para vocês. Aqui é um exemplo de uma fábrica em Piracicaba. Essa fábrica, hoje ela foi transformada num teatro. E fica muito claro para nós aonde ficou preservado e aonde eles trouxeram um tipo de intervenção. Então, a história não deixou de estar aqui. Todo mundo que chega nesse teatro, ele vai ser levado àquele período. Nossa, isso aqui foi da época colonial, né? Da época da industrialização no nosso país, com a característica mesmo da indústria daquela época, com o material que era característico, né? Mas com algumas utilizações da contemporaneidade que trouxeram um uso diferente para esse local e precisou ser adaptado aí alguns elementos para dar a função de agora. Então, tá vendo? Nem sempre a restauração é manter o antigo. Eu posso trabalhar com os dois olhares. Então, dentro do conceito das técnicas retrospectivas, qual é o mercado, né? O que é que eu tenho? Aonde eu atuo? O que pode aparecer para mim? Então, tanto obras, monumentos, né, físicos. A gente também tem como técnicas retrospectivas aplicadas e possíveis intervenções a questão tanto das esculturas, muito a questão da linha religiosa, né, esculturas sacras também. Esse eu acho que é um mercado muito bem explorado na restauração. E também estátuas, né? Estátuas que são de outras linhas de cultura não cristã. Há a questão também das telas, né? Recuperação aí das imagens artísticas, também é uma linha das técnicas retrospectivas. Outra linha hoje muito da contemporaneidade é a questão da recuperação do restauro de imóveis, trabalhando aí ou na sua essência ou o conceito vintage, que está muito em alta aí na decoração de interiores, né? A questão aí da restauração após uma catástrofe, após um acidente, né? E aí, da questão de se reconstruir mesmo na sua essência, também é uma outra linha da restauração. E eu trouxe aqui também a questão da restauração como forma de reconstrução. É o que aconteceu na igreja de São Luís do Paraitinga. Não tinha que se restaurar, teve que se reconstruir. Mas as novas tecnologias nos trazem a possibilidade de reconstruir o mais próximo do original possível. Então, hoje, pessoal, eu preparei esse material aí para vocês refletirem um pouquinho, tá bom? Eu trago aqui agora uma definição um pouquinho do IPHAN, só para vocês saberem como é que esse órgão ele é organizado no nosso país, como autarquia, como é que ele se divide, tá bom? Então, eu quero que vocês deem uma lida nisso aqui. E eu trouxe uma atividade que vai valer nota aí para a próxima aula. Eu quero que vocês pesquisem sobre a Torre Medieval de Cádiz. Essa é a imagem antes da restauração, tá? Trouxe aqui uma pequena introdução para que vocês se coloquem ali como se fosse o arquiteto que estivesse participando. E eu quero que você veja
dentro do que vocês vão pesquisar, vocês vão ter o arquiteto vencedor e vocês vão ter a solução que ele deu. Então, quando vocês olham isso aí, vão conhecer um pouquinho da Torre de Cádiz, onde ela fica, o porquê que ela surgiu, né? Qual é a sua posição na história, vocês vão entender um pouquinho disso. E aí vem o concurso, vem o arquiteto vencedor e vem aí a grande polêmica dessa restauração. Eu quero que vocês leiam tudo isso, façam uma breve pesquisa e depois façam um comentário muito particular aí mesmo, bem individual. Pô, eu acho que ele não deveria ter ido por esse caminho, eu acho que ele deveria, eu achei interessante o que ele pensou, ok? Vocês vão fazer, desculpa, vão fazer esse trabalho e vão me enviar em PDF no e-mail, ok? Pessoal, agradeço por hoje a participação, obrigada. Essa aula vai estar postada no YouTube para vocês e semana que vem tem mais. Beijos, se cuidem!